Seja bem-vindo, bem-vinda a esse treinamento sobre marketing para profissionais da saúde, onde eu tenho com o intuito nesse treinamento aqui, meu grande objetivo aqui é te mostrar que existe sim um marketing bem feito, que dá resultado sem você precisar aparecer, sem você precisar se expor. Na verdade, eu chamo isso de básico do marketing para profissionais da saúde. Porque sem esse marketing, eu acho desnecessário e errado você fazer os outros. E a gente vai falar sobre Google Ads aqui nesse treinamento de hoje. E não tem como, eu não vejo como você começar marketing digital sem começar por ele. Você pode depois utilizar outras ferramentas, e eu vou te falar um pouco sobre isso, mas sem ele, que é a base, é o mais óbvio, é onde está a maior parte do resultado pelo menor custo de investimento, não vejo que faz sentido você apostar, colocar seu dinheiro, colocar investimento em marketing, certo? Então vamos lá, sem enrolação, vamos direto para o treinamento aqui. Eu não estou aqui com o interesse de te vender nada após esse treinamento inicial. Meu grande objetivo é te mostrar um caminho e colher com você a sua percepção se é aplicável isso para a sua realidade, por que não fazer o fazer. Então peço por favor que depois você colabore deixando seus comentários aqui no curso, me mandando mensagem na rede social, vai me ajudar muito. O que eu vou te ensinar nesse treinamento? Por que você deve começar pelo Google Ads? E também por que a landing page, né, a sua página do seu site, muito bem feita, bem configurada, é essencial para você ter resultado. E eu não estou falando resultado só de campanha do Google Ads, resultado no digital. Pensa que o seu site, a sua landing page, se alguém já deve ter te falado isso, se não falou, te enganou, é o seu cartão de visita. Ah, mas falam que meu cartão de visita é meu Instagram. Também. Mas se a pessoa precisa chegar na sua landing page para entender onde você estudou, entender sua especialidade, gerar alguma dúvida sobre o procedimento, achar seu endereço, falar com você, cara, lá é o seu lugar de destino favorito no digital. E é lá que você deveria explorar com maior qualidade, certo? Então eu vou te explicar um pouco de por que fazer Google Ads e por que fazer rede de pesquisa dentro do Google Ads como a base do seu marketing no digital. E vou te falar também o que é uma landing page de alta conversão, que realmente transforma os acessos dos seus clientes, dos seus possíveis clientes, em consultas agendadas, marcadas e executadas dentro do seu consultório. Te explicando aqui, primeiro me apresentando na verdade, eu sou o Felipe, prazer. Eu trabalho há 12 anos com marketing digital, fiz bastante coisa já no digital, trabalhei em um monte de empresa, no Banco BTG Pactual, Banco Modal Mais, que depois foi comprado pela XP, investimento. Trabalhei no G4 Educação, lá, empresa do Thales Gomes, do Nardon, do Alfredo Soares. E minha última experiência no mercado corporativo foi na Medway Residência Médica, que até me ajudou muito a concluir o raciocínio de fazer esse treinamento aqui para profissionais da saúde. E lá, ficou muito mais claro para mim que a dor, o tamanho da dor que é no lado da medicina. E depois acabei conhecendo psicólogos, terapeutas, nutricionistas, dentistas. Nossa, recentemente, no começo do ano, a gente falou com um dentista que trabalha pra caramba, não vem ao caso aqui agora. Mas são perfis que a gente entendeu, né, que eu entendi, meu sócio entendeu, que, cara, por que a gente não pode ajudá-los com uma coisa de verdade, sem promessas mirabolantes? Sem ser aquela coisa maluca de, eu vou encher seu consultório com R$ 20 por dia, o médico milionário faz isso. Cara, não é para esse lado que eu vou, tá? Aqui eu vou te mostrar um marketing de verdade que eu vi funcionar em 12 anos de carreira, que envolve muito mais do que só Instagram, do que só vídeo viral, essas coisas do tipo. E eu vou te mostrar o que as grandes empresas fazem, que funciona há muito tempo e que com certeza você pode aplicar desde pequenininho na sua conta pessoal e profissional como profissional da saúde. Por que começar com o Google Ads? Por que eu não estou falando aqui sobre blog? Por que eu não estou falando sobre o YouTube? Por que eu não estou falando sobre Instagram, né, o Meta? Eu estou falando de Google Ads. E você vai entender que eu vou falar sobre rede de pesquisa. Então, você vai entender o que eu quero mostrar aqui. Eu vou usar muito como base o Instagram, porque a grande maioria fica falando para você fazer vídeo lá. E eu vou te mostrar que você pode sim, e depois eu acho que até você deve, dependendo da área que você atua, com certeza você deveria também estar no Instagram, mas não é conversa para esse treinamento. Mas principalmente eu quero te mostrar a diferença entre eles para você entender quando e por que ir para cada um deles, certo? No Google Ads, quando a gente está falando de rede de pesquisa, né? O que é rede de pesquisa, né? Rede de pesquisa é quando você está lá no Google, na página principal, e joga um termo, busca e vem os resultados. Os primeiros normalmente são pagos, né? E depois vem os resultados orgânicos que o Google entende que é melhor para você, para sua pesquisa. Quando você está no Google, você já está buscando ativamente por aquela solução, por aquela resposta, por aquele serviço, produto, o que seja, né? No Meta, você não está buscando por nada. Você entrou numa rede social
para ver fofoca, para ver sobre o seu futebol, esporte favorito, ver a foto, ver o stories, dar uma stalkeada em alguém. Você está buscando outra coisa. No Google, quando você está realmente fazendo uma pesquisa, você quer saber aquilo naquele momento. Seja para comprar algo ou para se informar de algo especificamente. Então, qual que é a diferença entre os dois? Você no Meta está competindo pela atenção. A pessoa entrou para se divertir, para ver uma fofoca, para gastar um tempo, e você interrompe esse momento dela para falar de uma coisa que você quer que ela preste atenção em você. E você está competindo com dezenas de milhares de outros temas sobre aquilo. Então, quanto você no Meta Ads, né, no Instagram, quando eu falar Meta, gente, entende Instagram e Facebook, tá? Meta é a empresa dona dos dois. No Meta, quando você está lá no Instagram, rodando o feed lá, você é impactado por umas dezenas de milhares de anúncios diferentes. Você vai ver um anúncio sobre um relógio, sobre uma bolsa, sobre uma bet, né, para você fazer uma aposta, e ao mesmo tempo você vai ver um anúncio de um cardiologista, ou de um dentista, ou de uma nutricionista. Então, você está competindo com diferentes segmentos naquele momento de descontração do usuário pela atenção dele. Enquanto no Google, você está competindo por quem? Só com seus concorrentes e pares naquele mesmo produto e serviço. Então, quando a pessoa busca cardiologista particular, que é o exemplo que eu estou dando aqui em São Paulo, o que está acontecendo? Vai aparecer 3, 4 anúncios ali em cima, nos primeiros resultados do Google Ads, ou seja, no Google Rede de Pesquisa, e você está competindo com eles, com outros 3 clínicas, 3 médicos, 3 lugares que têm esse serviço que a pessoa está buscando. Você não está competindo com futebol, você não está competindo com o vídeo da Virgínia e das Marias, você não está competindo com nada disso, você está competindo exatamente pela busca exata e a necessidade que aquele usuário está fazendo. É isso que você está disputando. Então, o que acontece? É mais fácil, mais barato, provavelmente, você conseguir fechar uma venda quando a pessoa está buscando ativamente pela sua solução e serviço e você está concorrendo pela atenção dela apenas com seus pares de verdade do seu segmento, do que quando você está lá no Meta, rodando, a pessoa nem está buscando por você e você interrompe a vida dela, né? Então, por isso que eu sempre falo que as empresas deveriam primeiro usar o Google Ads, a rede de pesquisa, tirando casos muito específicos que não tem muita demanda disso, e depois ir para o Meta também e conseguir construir seu canal de aquisição lá, certo? Quando o Meta faz sentido? Eu gosto de pensar assim, né? Igual eu estou mostrando aqui nesses 2 quadros. Quando o paciente já sabe o que ele precisa, ele vai buscar ativamente por aquele serviço. Igual que eu dou um exemplo aqui, o ginecologista particular no Rio de Janeiro, né? Então ele vai buscar, a pessoa já vai aparecer ali nos resultados, ele vai fazer uns orçamentos, ver horários e vai tentar descobrir se tem convênio, se é particular, quanto custa e vai fechar, né? Quando a sua consulta particular tem um alto valor, por que eu falo de alto valor? Porque ele está buscando ativamente por aquilo, ele vai te encontrar e depois você pode reimpactar ele ao decorrer do tempo em outras verticais, em outros canais e buscar essa conversão também. Então você não fica dependente de um canal só, mas é a conversa mais para frente do curso, tá? Agora o Meta, gente, o Meta é o contrário, tá? Quando você precisa construir reconhecimento de marca, ou seja, ninguém te conhece e não tem muita busca sobre o seu serviço, sobre sua demanda, é legal você estar no Meta, porque aí você vai construir sua audiência, você vai construir o seu mercado, você vai construir a sua demanda. Vou te dar um exemplo. Talvez ninguém tenha esse mouse que eu estou aqui para vender, né? Eu acabei de construir ele, é novidade, ninguém usa e tudo mais. Vai ter alguém buscando por ele no Google? Não vai, porque ele é um produto que eu acabei de lançar. É um tipo de procedimento, que pode ser o seu caso, que quase ninguém busca no Brasil porque nem chegou aqui direito. Você vai colocar no Google? Você vai colocar, vai ter 2 pesquisas na semana. Você não vai conseguir extrair resultado dali. Aí você vai no Meta, sobe um anúncio lá no Instagram, no Facebook, onde você achar melhor, e você vai mostrar para as pessoas que você, olha, eu tenho esse mouse, tá vendo? Ele é bom, ele é bem bom, ele acende a luzinha, ele faz isso, aquilo melhor. Você vai começar a mostrar o seu serviço e gerar demanda para ele, mesmo que ninguém esteja buscando. Então, quando você precisa construir esse mercado, vamos chamar assim, aí é legal você ir para o Meta direto, certo? Quando seu serviço é visual, é estético, aí faz muito sentido você ir para o Meta também, né? Não estou falando que você não deve ir para o Google, mas que você com certeza deve ir para o Meta. Porque, por exemplo, você vai mostrar o antes e o depois, você vai mostrar um lado que vai mexer com a cabeça da pessoa no lado do desejo, né? Você vai mexer com outras coisas da pessoa. Então você vai mostrar um botox que você fez,
um dente que você deixou mais branco, ou que você corrigiu, um nariz que você desentortou, uma orelha que diminuiu. A hora que você vai mostrar esses serviços estéticos, aí faz muito sentido você ir para uma rede social, né? Você ir para o Instagram, para o Facebook ou para qualquer outra rede social. Porque aí você vai começar a mexer com o desejo, com a beleza, você vai mexer com outras coisas da pessoa. Agora, se você vende um procedimento muito específico, tem que começar no Google. Vou te dar um exemplo fora do mercado da saúde. Pessoal que elimina a praga da sua casa, né? Mata barata, rato, essas coisas. Pô, imagina você tá lá no Instagram de boa, mexendo, rolando assim a tela, e aí nada, pá! Um monte de gente matando barata, pá, 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 né? Com aqueles negócios de veneno. Não é interessante, você vai falar, pô, que merda, você vai seguir a vida. Desculpa o francês, tá, pessoal? Tô falando muito nu e cru aqui pra explicar melhor. Então tem serviços que não faz sentido você ir pro lado visual, ir pro lado de uma rede social de cara, né? Eu tive uma gráfica. De 2016 a 2019 eu tive uma gráfica em São Paulo. E a gente vendia impressão rápida. Então você queria imprimir um documento, uma apresentação para uma reunião, um documento para a faculdade, algo do tipo. Você podia entrar no nosso site, configurar sua impressão e a gente entregava para você. Tão simples quanto isso. Adiantava eu rolar no Instagram naquela época, e eu fiz esse teste, tá, gente? Tô falando porque eu fiz esse teste. Um monte de anúncio com um monte de impressora imprimindo papel. Quem quer ver uma impressora imprimindo papel? Quem quer falar sobre toner, sobre tinta de impressora? Vai estar negócio chato, que ninguém tem interesse. Então, é o tipo de serviço que não faz sentido eu começar pelo Meta. E talvez nem usar o Meta lá na frente. Então, tem alguns momentos, como eu estou descrevendo aqui na apresentação, que faz sentido você ir para o Google de cara, ou que faz sentido você também ir para o Meta. E aí, no final do dia, tem essa regra de ouro que eu deixo aqui embaixo para os profissionais da saúde. Se você quer começar já tendo resultado, se você quer começar, você tem pouco dinheiro para investir. Você está ali querendo investir 80, 50, 100 reais por dia em anúncio. Para começar a gerar demanda, que você precisa gerar demanda logo, começar a fechar paciente, lotar a sua agenda, né, que é o que a gente sempre quer. Começa pelo Google. Por quê? Se você está pegando exatamente as pessoas que estão buscando por você. Você está pegando a demanda que já está vindo querendo um resultado. Você não vai tentar construir e convencer ninguém pelo Meta. E dentro do Google você tem várias opções de anúncios. Você tem display, YouTube, shopping, e você tem aplicativo também, tem um monte de coisa. Daqui a pouco vai ter até na IA, né, no Gemini, você vai conseguir fazer anúncio lá muito em breve. Mas eu recomendo você, que é o foco desse treinamento, começar pela rede de pesquisa, pelo search, porque você vai competir pelas buscas ativas do usuário, que é o que a gente está falando até agora há pouco. A pessoa vai digitar a palavra-chave relacionada ao seu serviço, você vai aparecer para ela, vai tentar convencer ela com o seu textinho, com o seu anúncio, vai ser um clique muitas vezes caro, dependendo do seu serviço, da competição que tem no seu setor, só que você está pegando a atenção de uma pessoa que está ativamente buscando pelo seu serviço. Então, o que acontece? A conversão é maior. Se você pegar um anúncio no Meta, tá? Isso é um dado real, se você lá no Instagram rodar um anúncio falando de um procedimento, né, da sua especialidade, de uma consulta, algo do tipo, e você levar muita gente para sua landing page, se você tiver ali 1, 2% de conversão, estou dando um número aqui para dar um exemplo, tá ótimo, porque você não estava pegando gente ativamente buscando por aquilo. Você está tentando convencer ela que aquele serviço é bom e que você é uma solução interessante para ela. No Google, a conversão vai ser muito maior. Você vai levar uma quantidade menor de pessoas, mas você vai converter 20, 30% daquela demanda, porque a pessoa está buscando cardiologista particular em São Paulo. E se você estiver no bairro da pessoa, principalmente, vai converter, cara. Ele vai ver 2, 3 no máximo, vai mandar umas mensagens, descobrir preço e vai fechar com alguém. Porque ele está ativamente buscando para aquilo, certo? Então, para consulta particular, para exame, para procedimento, Google, rede de pesquisa, e não vai para display, não vai para YouTube, não vai para o shopping ainda. Shopping, né, obviamente, é para produto físico, é para vender outras coisas, né, para vender consulta médica, né. YouTube é maravilhoso para você construir autoridade, reconhecimento de marca, quebrar objeção, né. Então, eu estou gerando muita gente vindo perguntar no meu WhatsApp quanto custa a minha consulta, mas minha consulta é muito cara, R$1.000 e poucos, e está difícil de convencer que vale a pena. Pô, você pode usar o YouTube, você pode usar o próprio Instagram com outros anúncios, outros conteúdos para quebrar essa objeção. Mostrar que o seu consultório é foda, mostrar que você é muito capacitado, mostrar que você tem tanta experiência, que você tem tanto de sucesso naquilo. Você vai construindo uma narrativa e com o tempo você vai quebrando essa objeção na cabeça das pessoas, certo? Display, muito bom para remarketing. Display é quando você está lá no Google, principalmente
no computador, no desktop, você vê aqueles anúncios do lado, anúncio em cima. Se você clicar em um desses banners te levam para um site, isso é o display. YouTube é quando aqueles vídeos que interrompe, e Shopping é quando você busca iPhone 17 e aparece um monte com precinho. Esses são algumas das categorias de anúncio dentro do Google. Eu indico você começar pela rede de pesquisa. E aí não tem como a gente não falar sobre o destino do paciente. Então eu te expliquei a diferença entre o Google e o Meta Ads. Eu te falei por que começar pelo Google e em quais momentos vale a pena você também começar pelo Meta, mas não é o foco desse treinamento. Acabei de falar de alguns canais dentro do Google, alguns meios que você pode usar dentro do Google Ads, e eu falei para você focar na rede de pesquisa. Mas agora não tem como eu não falar do destino. O que é o destino? É a landing page. O que é a landing page? É o seu site, é a sua página. Não adianta você fazer um anúncio e levar a pessoa para uma página que está desconfigurada, que não está pronta para receber a conversão. A pessoa vai lá, busca você, né, busca seu serviço. É pediatra, fonoaudiólogo, Boa em Moema, onde eu morava em São Paulo. E aí você vai pagar R$ 15 pelo clique, porque tem muita gente fazendo a mesma propaganda que você, então você está competindo pelo clique ali, o leilão vai ficar caro. Depois eu vou te explicar um pouco disso, de como funciona o Google Ads, tá, gente? Tô só te mostrando outras coisas antes. E aí você pagou caro para levar essa pessoa pro seu site. E aí chega no seu site é ruim. Ele demorou para carregar, então a pessoa ficou lá no navegador esperando um tempão pro seu site carregar inteiro e ela conseguir navegar. E aí, cara, é um monte de firula. É aquela foto nada a ver feia em cima, um texto que não diz nada com nada. Cara, aí até a pessoa conseguir achar um botão pra clicar pra ir pro WhatsApp, ela tem que ficar descendo a página um monte. Você gastou uma nota pra levar a pessoa pro seu site. Você tem o serviço que ela busca, você tem a solução pra ela, mas ela não converte com você porque seu site é horroroso, ele não está adaptado. E aí você vai falar assim, caramba, meu dinheiro tá indo pro ralo no Google Ads, o meu gestor de tráfego não tá dando certo, ele é ruim, a minha campanha que eu subi aqui é ruim, tá horrível, eu vou desligar isso. E no fim do dia, não. O seu problema principal está na sua landing page, está no seu site, porque você não otimizou ela para conversão. E eu vou te explicar isso um pouco melhor aqui, tá? Então, como eu estou mostrando aqui nesse desenho, no slide, uma landing page ruim, landing page ao seu site, só para deixar isso muito claro. Quando você tem um título muito genérico, eu deixei um exemplo aqui que eu já vi em alguns lugares, que é bem-vindo ao consultório tal. Tá, cara, eu sei que eu tô entrando no consultório tal, eu acabei de clicar no teu anúncio, eu acabei de ir no seu Instagram, cliquei no link da bio, eu sei que eu tô no consultório, você não precisa me apresentar, né? Você não tô pessoalmente chegando aí apertando sua mão. Aquele menu de navegação cheio de distração, então a pessoa cai no seu site, aí tem um monte de coisa pra ela sair, né? Ah, leia aqui o artigo do nosso blog, aí ela clica e vai para outro lugar, vai ler um blog. E o que ela mais queria fazer, que era falar com alguém do seu time para marcar uma consulta, ela não consegue, porque teve uma distração que fez ela ir para outro lugar. Aquele monte de textão. Nossa, o tanto que eu já vi de página de profissional da saúde, de dentista, de psicólogo. Teve uma vez que eu vi um psicólogo, ele deixou um texto explicando sobre ansiedade. E eu não queria ler sobre aquilo, eu queria falar com ele, eu queria fazer uma consulta e descobrir se valia a pena ou não. Né? Se a gente ia dar match, se ia ser um bom psicólogo para mim. Cara, pra quê? Eu não tô entrando numa página pra ler um textão técnico ou extremamente genérico. Eu tô indo lá pra buscar uma consulta, pra saber preço, pra saber se aquela pessoa, aquele profissional, atende o que eu tô buscando. Se ele é especialista naquilo, por que ele é especialista e por que eu deveria fechar com ele. Ele tem que me responder essas perguntas e não ficar me enchendo linguiça, certo? Muito site hoje ainda não é otimizado para celular. Né? Então você vai lá, você tá no seu celular, independente do marca, do modelo, navegando, você entra no site, ele tá todo torto, tá errado. E aí a experiência é ruim, no inconsciente do seu usuário, ele começa a entender que você não é a melhor opção para ele. Né? E muitas vezes falta prova. Você está cobrando um valor considerável numa consulta, ou você está começando o seu serviço naquela região e não tem nada que habilite o usuário a acreditar que você é bom para resolver aquele problema ou que vale a pena pagar X valor pela sua consulta. Você não tem uma prova social, e se você não está começando, você não vai ter prova social mesmo, né? Não vai ter alguém falando que você é bom, e tudo bem quando você está começando, mas, cara, mostra onde você estudou, mostra por que você é muito bom para fazer aquilo. Dá uma prova para a pessoa, mostra alguma coisa que ela fala assim, opa, esse profissional é relevante. Então, são coisas básicas que as pessoas erram
esquecem e depois vai culpar o quê? O anúncio. Vai culpar o serviço de marketing, vai culpar as próprias ideias de marketing que ela teve, mas no final o destino que ela estava levando o usuário estava ruim. E uma landing page funcional, né, um site bem feito, minimamente bem feito pelo menos, tem lá um título muito claro. Cardiologista particular em São Paulo. Aí não tem nada de distração, não tem blog, não tem texto aleatório, tá lá. Cardiologista, o CRM dele, né, a credencial, o título, onde ele estudou, uma fotinha para gerar um pouco de identificação, botãozinho já do fale com o meu consultório, marque sua consulta, algo do tipo, embaixo as especialidades, de novo uma mini biografia falando, olha, prazer, eu sou o Jairo, estudei tal, faço isso há tantos anos, endereço, deixa claro se é consulta particular ou convênio, acabou. Não precisa mais que isso, gente. Não precisa mais que isso. A landing page, que é o destino que você está levando o seu paciente, se ela não estiver otimizada, meu irmão, metade do seu marketing já foi pro lixo, né? Então, tira um print dessa tela, anota, sei lá, faz o que for necessário para você revisar seu site. Se você está pedindo para um designer fazer isso para você, se você mesmo que fez seu site por algum serviço da internet aí, não importa, revisa esses pontos e corrige o que precisar corrigir. Não adianta você começar a fazer qualquer tipo de anúncio na internet, fazer qualquer grande ação de marketing, se o teu destino está horrível. Se ele não está bom, você vai ter uma baixa taxa de conversão e seu dinheiro foi embora. Sua energia, seu esforço foi pro lixo, certo? Então é importante que o título seja muito claro, com a especialidade, a solução do problema que você atende, o seu call to action, né? O CTA é o call to action, é a chamada para a ação, seja direto e visível, agende sua consulta, fale com a nossa secretária, me conheça, sei lá, né? Tem que ter uma prova, tem que ter alguma coisa que passe credibilidade, sem distração, sem levar para blog, sem levar para tal coisa, não é isso que a pessoa está buscando. Tem que ser muito adaptado para celular, perfeitamente, rodar liso, carregar rápido, lindão, e textos curtos e objetivos e, se der, persuasivo. Esses 6 pontos são o mínimo para uma landing page que funcione. E aí tem uma parte muito importante quando você vai rodar anúncio. Pode ser no Google, pode ser no Meta, pode ser no TikTok, não importa. Todo lugar, toda plataforma que você for rodar anúncio, você vai ter que instalar a conversão. Ah, Felipe, eu não mexo com essas coisas. Eu sou dentista, eu sou nutricionista, eu sou médico, eu não mexo com essas coisas de internet. Cara, sem problema. Você vai pedir para a pessoa que construiu o seu site fazer, a empresa que fez seu site, ou você vai pedir ajuda para alguém que sabe fazer isso. Você pode me chamar aqui no privado, me manda mensagem no meu Instagram, não sei. Você pode vir falar comigo, eu tenho gente da minha equipe que pode fazer isso para você. Aí eu vou ter que entender o caso, entender o seu cenário, né? Entender, tipo, onde está seu site e arrumar ele para você. Ou você vai pedir para alguém fazer para você. Mas por quê? O que é essa conversão? A conversão, gente, nada mais é que assim. Quando você está rodando um anúncio, as pessoas clicam no seu anúncio, vão para o seu site e realizam a ação que você está buscando. Que é agendar uma consulta, que é clicar para o WhatsApp, que é, se for um e-commerce, né, uma loja, é comprar um produto. Como que a ferramenta, o Google ou o Meta, aqui a gente está falando do Google, como que a ferramenta sabe que deu certo? Ou seja, que alguém agendou a consulta, que alguém clicou para ir para o seu WhatsApp. Quando você devolve um sinal para ela falando assim, opa, esse aqui deu certo, esse aqui agendou, esse aqui veio falar comigo. Você tem que devolver esse sinal. A ferramenta ele só sabe assim, ó, alguém clicou no seu anúncio e foi para o seu site. Beleza, isso eu sei. O resto você tem que falar para ela que aconteceu. Isso acontece automaticamente quando você instala essas conversões, né? Então, se tiver um botão do seu site para levar para o WhatsApp, ou se for um formulário que alguém tem que preencher, ou até mesmo um clique no botão para chamar para fazer a ligação. Tudo isso, todos esses sinais, você tem que devolver para a ferramenta. Isso é uma instalação que você tem que fazer. Eu recomendo honestamente que você peça para alguém fazer isso para você, a pessoa que construiu o seu site, ou contrate o serviço meu ou de qualquer outra pessoa para fazer isso, né? Porque é uma coisa que se fizer errado vai medir errado, porque como que você vai colocar dinheiro num anúncio sem saber se está dando certo e errado? Aí vamos imaginar aqui no Google na rede de pesquisa. Está lá rodando várias palavras-chave, né? Então, consultório oftalmológico São Paulo, melhor oftalmologista São Paulo, exame do olhinho São Paulo. Está rodando várias palavras-chave. As pessoas estão buscando, clicando no seu anúncio e no seu site. E aí começou a vir umas pessoas no WhatsApp.
para tentar descobrir seu preço, tentar marcar uma consulta. Aí você falou, oh, legal, até que tá vindo coisa. Como que você vai saber qual que é dessas palavras-chave está dando certo? Se não tiver o evento de conversão, a ferramenta não conseguir entender que, opa, quem buscou por essa palavra, clicou neste anúncio, neste dia, nesse horário, converteu. Como que você vai otimizar depois seus anúncios? Como você vai poder falar assim, opa, eu tenho certeza que tá valendo a pena anunciar essa campanha aqui? Você não vai saber. E aí seu dinheiro está indo embora. Você está gastando às cegas, está apostando no escuro. Então, instalar a conversão, configurar a conversão é o mínimo para qualquer plataforma de anúncio funcionar minimamente bem e você ter um mínimo de controle, certo? Só queria falar sobre isso porque não tem como eu falar de plataforma de anúncio, de falar de Google Ads ou de qualquer outra coisa sem citar a configuração da conversão. Na próxima aula, a gente vai falar, né, de fato sobre o Google Ads, tá? Que eu só queria te mostrar a diferença entre uma coisa e outra, porque o Google Ads é bom, falar um pouco da importância da sua página e da conversão aqui, mas na próxima a gente vai entrar tecnicamente em como criar sua primeira campanha no Google. Te vejo lá!